nessa semana pessoas que foram testemunhas de Jesus como Messias. Vimos João Batista, vimos alguns discípulos de Jesus, né? Vimos essas pessoas, e hoje nós vamos ver uma pessoa que é muito conhecida, uma figurinha carimbada aí do Evangelho de João, né? Só aparece no de João, não aparece nenhum dos outros, mas no Evangelho de João aparece várias vezes. É um personagem muito conhecido, muito peculiar, pela forma como ele aparece, pela forma como ele interage com Jesus e como ele reaparece no final do livro. É Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei. Era um homem muito influente no Sinédrio. Ou seja, ele explicava, ele era um professor da Bíblia. Ele era um homem muito inteligente. Ele conhecia da Bíblia, ele conhecia as profecias, conhecia tudo que falava sobre o Messias. Então ele era alguém muito sabido. E ele ele começou a escutar Jesus, ele começou a escutar os sermões de Jesus, começou a perceber que Jesus era diferente. Jesus era diferente de todos os outros revolucionários que apareceram, porque talvez vocês não saibam, mas no mesmo momento em que Jesus estava para vir ao mundo, Satanás também tentou confundir a mente das pessoas, surgindo vários messias. Então surgiram vários agitadores, vários revolucionários, vários falsos messias para libertar o pessoal de Roma. E todos eles tinham esse caráter revolucionário. Barrabás era como se fosse um messias. Ele era um agitador, era uma pessoa que estava organizando, estava seduzindo o povo para lutar contra Roma. Só que aí aparece Jesus totalmente diferente dos outros messias que apareceram. Porque Jesus não liderava uma luta armada, Jesus não falava do jeito que os outros falavam, Jesus era só paz, só amor, ensinamentos, curas. E aí todo mundo ficou, como assim? Que homem estranho é esse? Como é que ele é o Messias? Ele tem poderes mágicos, mas não fala de luta, não fala de guerra, não fala que vai lutar contra Roma. Ele é bem, ele é diferente esse homem aí. Todo mundo que ia até Jesus se sentia bem, sentia aquela paz e sentia que ele era diferente, sentia que ele não era exatamente como eles estavam pensando. E Nicodemos percebeu isso, percebeu que Jesus era diferenciado. Ele não era um homem louco, ele não era como as outras pessoas que ele já tinha conhecido. Ele viu em Jesus uma pessoa extraordinária. Só que ele começou a ver Jesus como alguém inteligente, como alguém que falava da parte de Deus, mas ele não enxergava Jesus como Messias. Ele sentia que Jesus, ele veio da parte de Deus, que ele era um mestre, como você olha em João 3. Olha como foi que ele falou. Verso 2, 3, 2. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então ele chamou Jesus de Rabi. Rabi era quem? Era ele mesmo. Nicodemos era como se fosse um Rabi. Ele era um Rabi. Era um mestre da lei. Então ele está reconhecendo Jesus também como um mestre, também como um professor. E ele reconheceu que ele vinha da parte de Deus para fazer os milagres, porque Deus havia mandado ele, mas não como Messias ainda. Mas tudo isso que Nicodemos falou aqui, dos sinais que Jesus fazia, ele já estava indiretamente reconhecendo, dizendo que Jesus era o Messias mesmo sem acreditar. Que os milagres que Jesus fazia eram a prova de que ele era o Messias. Então, ele reconhecia Jesus como mestre, mas ele não reconhecia diretamente Jesus como Messias, como Cristo. E por quê? Porque para alguém como ele, se ele reconhecesse Jesus como Cristo, era o mesmo que ser excluído do grupo lá do Sinédrio. Todos os outros fariseus, todos os outros líderes discriminariam ele. Todo mundo ia rejeitar ele, ia tirar ele da sua posição e ia perder tudo. Então era muito arriscado se colocar do lado de Jesus naquele momento. Então por isso que ele procurou Jesus de noite, no secreto, no escuro, quando não tinha mais ninguém perturbando. Então ele de alguma maneira conseguiu essa audiência com Jesus e foi falar com ele. Aí eu gosto de Jesus porque Jesus ele não muda seu tratamento porque a pessoa é rica, porque a pessoa é chique,
porque a pessoa é inteligente, tem formação. Todo mundo, Jesus fala direto na ferida. Se você está precisando ouvir alguma coisa, ele vai dizer, não importa quem você seja. No 3, ele fala no capítulo 3, ele fala com o doutor da lei. Um homem rico, um homem abastado, um homem importante. Na cabeça de todo mundo, ele era um homem santo. E aí no 4, ele fala com a samaritana. Uma mulher pobre, uma mulher discriminada, uma mulher que não tinha mais nada, que já teve 5 maridos e o homem que ela tinha agora não era o marido dela. Então você vê o extremo. João ele gosta de mostrar os contrastes. Uma hora Jesus fala com um professor da Bíblia, na outra ele fala com uma prostituta, com uma mulher que teve vários maridos e que o que era agora não era o marido dela. Uma mulher que era discriminada da sociedade. Uma hora Jesus cura um oficial, um filho do oficial do rei. Outra hora ele está defendendo uma mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada. Então João ele gosta de mostrar esses contrastes. O rico com o pobre, o homem com a mulher, o considerado e o discriminado. Mostrando que Jesus ele fala, ele interage, ele veio para salvar todo mundo. Não importa a sua classe, não importa a sua maneira de ser. Amém. Então, Jesus conhece o coração de cada pessoa. Então, quando Jesus foi falar com Nicodemos, Jesus não foi florear, não foi falar na linguagem científica, na linguagem técnica. Ele foi direto no que Nicodemos precisava ouvir. Olha, Nicodemos começou com enrolação, com bajulação. Ah, o senhor é mestre, o senhor é isso tudo mesmo, o senhor é maravilhoso, o senhor é incrível. O senhor é incrível, o senhor é extraordinário, não sei o quê. Aí Jesus disse, pois é, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pronto. Não teve boa noite, não teve saúde dos irmãos com a paz do Senhor, não teve introdução, não teve preâmbulo, foi direto. Olha, todo mundo precisa nascer de novo. Todo mundo. Só pode entrar no reino de Deus quem nascer de novo. Aí Nicodemos, ele entendeu o que Jesus quis dizer, só que ele não quis admitir. Ele pensou assim, não, Jesus começou muito abrupto, começou muito grosso, muito direto ao ponto. Então vamos trabalhando aqui pela beirada, vamos devagar. Aí por isso que ele pergunta, como pode um homem nascer sendo velho, mestre? Será que alguém pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então ele meio que levou na brincadeira, levou meio na esportiva, porque ele viu que Jesus tinha começado de uma maneira muito direta, e ele pensou, não, vamos com calma, porque vamos devagarzinho aqui, que eu comecei de maneira suave, ele já começou assim, direto ao ponto, e aí Jesus volta à questão. Em verdade eu digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus ele chamou Nicodemos direto à necessidade dele. Jesus não foi quebrar gelo, não foi florear, Jesus foi direto no que ele precisava ouvir. Então, deixa eu ver aqui no bate-papo, alguém colocou alguma coisa. Exatamente, Samara. Jesus não discrimina, ele é o amor verdadeiro, que sejamos assim, exatamente. Então, Jesus não foi florear com Nicodemos, não. Ele foi direto no que ele precisava ouvir. Todo mundo precisa nascer de novo. Os judeus achavam que essa questão do nascimento, essa questão da conversão, era só se você fosse um gentio e precisava se converter para ser judeu. Ah, o gentio que quer ser judeu. Ah, ele tem que se circuncidar, tem que passar um bom tempo seguindo as leis de Moisés, para então ele ser considerado um judeu. Então tinha que ser uma coisa lenta, e era só do gentio para o judeu. O judeu acreditava que ele mesmo não tinha que fazer mudança nenhuma. A gente canta, a gente fala hoje, Deus nos restaura, transforma a minha vida, limpa meus pecados. Mas os judeus, vocês acham que eles faziam isso? Vocês acham que nas orações deles eles diziam, Deus me transforme, me perdoe, me cure? Os judeus eles não pediam por restauração de pecados. Não tinha isso não. É uma coisa bizarra de se imaginar, mas os judeus, eles não tinham esse pensamento. Para eles, o fato de ser judeu já era demais, já era perfeito. Era o que Deus queria. Então, quando Jesus diz isso, é um choque para Nicodemos. Todo mundo precisa nascer de novo?
precisa se converter, mas eu já sou judeu, eu já sou israelita. Na verdade, eu sou um mestre da lei. O que eu preciso mudar? Então Jesus ele vai e diz exatamente isso. Para entrar no reino de Deus, todo mundo precisa nascer de novo. Todo mundo precisa se converter. Não ao judaísmo, não a uma religião, mas mudar de vida, abandonar o pecado, deixar o velho homem de lado. Tudo aquilo que afastava você de Deus, tudo aquilo que prejudicava a sua vida, tudo aquilo que era pecado, que desagradava os olhos de Deus, precisa ser removido. Todos nós precisamos mudar. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quanto tempo você conhece a verdade, todo mundo precisa nascer de novo. Quem ainda não conhece a verdade, quem está conhecendo, quem está querendo abandonar a sua vida de pecados, precisa nascer da água, precisa ser batizado. E nós que já fomos batizados, todos os dias precisamos nascer de novo. Não é uma coisa que aconteceu só naquele dia. Em 99 eu fui batizado, em 2008 eu fui batizado, em 2011 eu fui batizado e pronto. Nasci de novo naquele dia e nunca mais eu preciso fazer isso. Não. Todos os dias. Todos os dias você precisa confirmar a salvação que Jesus lhe ofereceu. Todos os dias você precisa nascer de novo, se assentar aos pés de Cristo e pedir a Ele mudança. Porque todo dia você peca. Todo dia você comete o mesmo erro. Todo dia você cai nas mesmas falhas. Todo dia você tem os mesmos defeitos que você vem lutando para abandonar. Defeitos que você herdou. Defeitos que você adquiriu. Tudo isso você precisa abandonar. Então quer dizer que só porque você se batizou uma vez e pronto, não precisa mais? Não. Nascer é todo dia. É renascer todos os dias. Pedir que Jesus nasça no seu coração todos os dias. Renovar os votos batismais diariamente. Exatamente. Quando você fez a ficha, tinha uma série de coisas lá que você disse sim, 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 sim. Mas será que aquilo que você está realmente cumprindo todos os dias? Você está realmente vivendo aquilo que você confirmou publicamente? Então, batismo é isso. Então, por isso que o casamento, por exemplo, casamento é uma coisa que não é só a cerimônia, você diz eu te amo na cerimônia, você diz eu te amo todos os dias. Acho que o casal que não diz eu te amo todos os dias, que não se declara, que não mostra o quanto ama, não prova o quanto ama diariamente, o amor vai com o tempo se esfriando, com o tempo vai perdendo a graça. O amor precisa ser renovado, o amor precisa a chama precisa ser acesa novamente, constantemente. Senão o amor vai se acabando, o interesse vai se acabando, até que se separa, até que se divorcia. Então, do mesmo jeito é com Deus. Seu relacionamento precisa ser renovado, precisa ser estimulado, precisa ser revigorado. E é isso que Jesus queria passar para Nicodemos. Você pode ser doutor, você pode ter conhecimento da Torá todinha, saber de cor todos os ensinamentos da lei de Moisés. Mas se você se apega ao pecado, se você acha que você não precisa de Deus, se você se acha autossuficiente, como o Samara falou, então não adianta nada. Todo mundo precisa nascer de novo. Por isso que João Batista, quando chegou com seu ministério, ele era batizando todo mundo. Era o pobre, era o rico, era o judeu, era o grego, era o romano. Tinha fariseus que tinham coragem e se convertiam. Todo mundo precisava. O batismo é para todos. Nascer de novo é para todos. Então, por isso Jesus disse isso. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É preciso se batizar na água e é preciso ser batizado pelo Espírito Santo. Sabia disso? Todos os dias a gente precisa da dose do Espírito Santo para o dia. Por que Jesus, toda noite, Jesus ficava em claro? Ele ia para um lugar deserto, ficava lá orando, buscando a Deus. Porque Jesus, quando ele se tornou ser humano, isso é um detalhe muito importante. Ele se rebaixou ao nível de um ser humano que vai ficar cheio do Espírito Santo. Quando todos nós recebemos a chuva serôdia, amém, irmãos? Amém. Quando todos nós recebemos a chuva serôdia, o nível do ser humano que está cheio da chuva serôdia é o nível que Jesus estava quando estava aqui na terra. Amém. Todos os dias ele ia em oração diante de Deus para pedir aquele batismo para o dia. Então, se Jesus não buscasse, se Jesus não orasse, ele não teria o poder para fazer as coisas que ele fazia. Isso é muito importante, isso não é blasfêmia.
Ele renunciou aos atributos da divindade, ele reduziu a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, para que ele ficasse no nível do ser humano que está cheio do Espírito Santo, 100% batizado pelo Espírito Santo. Por que ele fez isso? Porque ele precisava se irmanar, ele precisava ficar do nível da gente. Então ele se abaixou ao nível de um ser humano que é batizado 100% pelo Espírito Santo. Então ele passou aqueles 40 dias no deserto recebendo a unção do Espírito Santo. E todos os dias ele renovava esse batismo. Por isso que ele ia para o lugar do deserto para orar. E é por isso que você está aqui hoje. Você ora antes de dormir e você acorda com Deus. Você entra de 5 horas aqui, 5h20, para buscar esse batismo, para buscar essa unção, para buscar esse poder. Porque todos os dias a gente precisa. Não é só quando tem um Vijobs, não é só quando... que nem existe mais isso, eu acho. Não é só quando tem as 10 horas de jejum. Não é só uma data especial que a igreja marca. Ah, vamos para o Erne, vamos fazer uma vigília lá no Frutilândia, vamos estudar as profecias, vamos buscar o Espírito Santo só naquele evento. Não. Que é evento, é como o nome diz, é evento, passa. Você buscou naquele dia lá, você chorou, você cantou, você se arrepiou, e o resto dos dias. E dali para frente, você tem buscado? Você tem pedido com o mesmo fervor que você pediu naquele dia? Então, o batismo é diário. Nicodemos precisava saber disso. Aqui a história termina, não mostra o desfecho, se Nicodemos... O que foi que Nicodemos disse, depois Jesus falou isso, mas no final do livro nós vemos os frutos. Essa conversa de Jesus teve resultado, porque Nicodemos, quando Jesus morreu, aí Nicodemos criou coragem e Nicodemos se colocou do lado dos seguidores de Jesus e foi fiel à sua convicção. Ele acreditou em Jesus como Messias. E na hora da sua morte, ele se levantou para colocar Jesus no túmulo e para ajudar financeiramente a causa também dos discípulos. Então, gente, que essa mensagem da lição possa servir para nós. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos que o Senhor nasça em nós todos os dias. Amém. Renova a nossa vida, Senhor, restaura a nossa alma. Sim. Nos batiza com teu Espírito para cumprir a missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?